E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Roberto Carlos, de História. Hoje um tema muito relevante, muito profundo, né? Sobre aqueles povos, né? Que foram o berço, né? Aqui, que compuseram a fase de gestação, da composição, né? Daquilo que é conhecido como povo brasileiro. Trazer alguns aspectos da cultura indígena, aproveitando o ensejo, né, aquela citação, né, de índios, quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Isso é fantástico, né? Período ali de colonização, chegada dos portugueses, tem tudo a ver, né? Mas vamos lá, vamos de aula. Então, vamos entender alguns aspectos, principalmente culturais, né? Já que contemplamos, né, em algumas aulas a questão indígena no que diz respeito à chegada dos portugueses aqui no território brasileiro, né? Então, a aula de hoje é para entender, né, todas as práticas, né, empreendidas pelos índios, ou bem como o próprio legado, né, de ordem cultural que os índios nos deixaram, né? Então, importante também minha caneta aqui, só um momento aí. Aqui está. Sempre fica perdido em algum lugar aqui, mas... Então, vamos começar sempre, né? Aquele momento, né, que a gente não tem como deixar de salientar aqui para a gente entender a história indígena, né, do ponto de vista pré-descobrimento, né, e aquele momento ali de colonização, né. Lembrando que essa chegada dos portugueses foi um elemento que prejudicou bastante a própria cultura indígena. Não só prejudicou, influenciou, né? Teve aquela perda de alguns valores culturais, né? Então, com o tempo, né, com o passar do tempo, algumas práticas anteriores, ou nesse período anteriores e nesse período de colonização, algumas práticas se perderam, né? As práticas culturais indígenas, e ficou-se assim impossível de serem estudadas, analisadas. Mas vamos então trazer o que tem de registros, né, mais abordados, né, em relação a essa questão da cultura indígena. Bem, esses índios, né, logicamente sempre eles já ocupavam, né, aqui, sempre ocuparam o território brasileiro, né, território por volta de... Existia então aproximadamente cerca de 4 milhões de indígenas aqui na fase pré-descobrimento. Assim, então vejam vocês que muito se perdeu, né, anterior, né, a essa chegada dos europeus aqui, né, de modo geral, não só portugueses. Há um processo de chamado, né, de aculturação, né, essa inserção aí de uma nova cultura, e inserção e absorção da cultura europeia, né, por parte de algumas tribos. Na verdade, então, nós temos essa dívida, né, do próprio homem branco com o índio, né, não só em todos os aspectos, né, de processo de tomada, de invasão de terras, tem essa quebra também, que é a nossa abordagem aqui, essa quebra de ordem cultural, né, essa interferência de ordem cultural. Vamos aqui enumerar, né, discutir sobre algumas questões. Essa da religião, né, também importante, ela vem... Só um momento. Ela vem a ser também transformada, em parte, né, a partir da chegada dos jesuítas, lembram-se?
Então, aquela ideia de catequizar, né, os índios que eram considerados povos pagãos na época, né, ou seja, que precisariam ser convertidos para a religião católica, né, naquele contexto. Bem, apesar disso, a despeito disso, a gente vai trazer então as crenças religiosas, né, que eram tão importantes também dentro da cultura indígena. É um misto de crença e superstição também na indígena, né? Tinha a crença nos seus deuses e algumas superstições que acompanhavam, né, que estavam atreladas a esse imaginário, né, enfim, dos povos indígenas. Vamos pensar aqui como Deus Tupã, que era o Deus bom, né? Lembra daquela ideia de ter uma adoração a deuses, mas também aquele temor por possíveis demônios, etc. Tinha também o Anhangá, né? Representava então tudo de maligno que existia, né? Então aquele maniqueísmo, né? Entre as forças do bem e do mal ali, em contraposição, né? Dentro dessa crença indígena. Então, algumas tribos, né, também adoravam o sol, adoravam a lua, então tem um caráter também, uma tendência para a astrologia, né? Não que isso tenha sido evidenciado, mas a própria adoração, né, dos sols, então tinha uma relação realmente de crença. Então temos Tupã e Anhangá, mas no que diz respeito ao culto, né, veremos como eram esses cultos, né, eram cultos no que diz respeito aos índios mortos, falecidos, né, as tribos, por vezes, tinham a prática de incinerar, né, os seus mortos, ou seja, queimá-los, né, e assim, tanto os mortos eram, né, as cerimônias em torno dos mortos eram realizadas de acordo, obedecendo a uma hierarquia, né. Então era muito comum apenas o choro, né, ficar restrito a alguns membros da família, né. No que diz respeito, né, a essa hierarquia, de acordo com a hierarquia, as solenidades, né, era um choro coletivo, né, vamos colocar assim, dependendo do grau de importância, vamos colocar assim, dentro dessa hierarquia das tribos, beleza? Então essa relação aí com Deus Tupã e as formas de adoração, né, as formas de cultos e de rituais, né, relacionadas sempre a Tupã. Alguns costumes, né? Isso estabelece, né, ou define, né, as práticas de alguns povos, são caracterizados como a própria cultura, né, ou aspectos culturais. No que diz respeito a essas, vamos enumerar algumas aqui. Costumes, deixa eu ver o próximo aqui. Um exemplo, né, de costumes que diz respeito também à própria sobrevivência dos índios, né, algum modo de se manter, né. Então, temos a caça, né, caça, pesca, coleta de vegetais, então, logicamente, isso tudo aqui, a gente está falando dessas práticas de caça, pesca, coleta de vegetais.
Isso tudo respeitando, né, ao ciclo natural, né, desses vegetais silvestres, né? No caso da caça e da pesca, também obedecendo a uma questão importante que é a, a ideia de caçar, de pescar, o necessário. O índio não, não caçava e pescava, ou até a própria coisa de vegetais, para armazenamento, para comercializar, né? O índio não tinha essa noção, essa relação econômica, né? Não existia. A ideia era de tudo que se era extraído da natureza, o que era pescado, os animais que eram abatidos, era para a própria sobrevivência, ou seja, para a alimentação, né, das tribos. Esse é o bem, é o essencial, né? E aí o índio, desprendido dessa noção de acúmulo, né, seja nesse momento em que esses produtos, vamos colocar assim, né, apresentavam, não tinha noção de que agregar valor, né, aquilo que era obtido da natureza, né. Algumas práticas também, o casamento também, havia o casamento entre consanguíneos, né, também, ou seja, com grau de parentesco, né. Em relação às tribos, né, tribos apresentavam aquele caráter da monogamia, né, ou seja, uma mulher só, e também o caráter de poligamia, né. Então essa estrutura de costumes, né, a gente vai entender também como esse é um aspecto social das tribos, né. Vamos pensar aqui de como as tribos, as famílias se mantinham, né, qual era a lógica, né. Ainda dentro desse contexto aqui nós temos as habilidades, né, dos índios em forjar alguns, desde utensílio, aquilo que era útil, né, para a sua própria sobrevivência, né. Então os índios também apresentavam habilidade em construir alguns acessórios, né, como armas, né? Logicamente nós temos nesse imaginário, né, nessa representação do índio sempre o arco e flecha, né? O arco e flecha, logicamente, para caça, né? Então, assim, eventualmente, né, para alguns, aí, no decorrer dos anos, para alguns combates, né, para poder também combater seus inimigos, né. Também, né, nesse quesito aí das artes, das habilidades, entram aqueles famosos cocares, né, com suas tintas, alguns brincos, braceletes. O interessante sobre os cocares, né, vocês lembram que esses cocares, né, que eram penas, né, que rodeavam, usados, né, como ornamento, eram pintados, lembra, agora só para a gente retomar aquela aula lá sobre o pau-brasil, a tinta extraída do pau-brasil também era muito utilizada pelos índios, né, para pintar esses seus acessórios, né, artefatos produzidos aí, e posteriormente essa tinta veio ter um uso, né, muito mais amplo, né, ou seja, a ideia de agregar valor àquilo, né, isso foi descoberto pelos portugueses, né, o valor de mercado dessa tinta extraída do pau-brasil. Então, esses adornos todos, né, compunham a ideia dessas habilidades dos índios em confeccionarem, né, desde armas até artefatos mais simples, né, utilizados no cotidiano. Entre a pintura, né, que chamamos, a pintura se restringia, né, algumas tribos, né, as pinturas dos guerreiros indígenas, né, essa arte das plumas, então, era restrita aos homens, né, usadas em vários fins, né, a ideia da tinta preta, né, usada, enfim, eram práticas, né, a gente tenta associar isso a vários aspectos do cotidiano indígena, né,
desde pinturas para os rituais, né, para os momentos das danças, enfim, como também momentos em que você se pinta pintura de guerra, né, tão conhecidíssima. Aqui foi abordado, né, como eu disse, a pintura sobre os tecidos, né? A gente pensar em como o índio se vestia, né? Ou não exatamente se vestia, né? Os enfeites que ele usava em seu corpo, né? Essas vestimentas, né? Tem muita relação com condições climáticas, né? Em determinados períodos havia que se proteger do frio, né? Usando essas vestimentas. Então, se a gente levar em consideração esse aspecto, como esse clima do Brasil e aquelas tribos ali litorâneas da costa brasileira, né? Então, grande parte do tempo, né, não se cobriam, né, já que se trata de um país tropical. Mas algumas vestimentas estavam associadas muito mais a aspectos morais, né? Índios, né, em determinadas regiões do país aí já apresentavam outro tipo de indumentária, né, ou seja, outro tipo de vestimenta, né, em determinadas épocas de acordo com as condições climáticas. Temos mais as canoas, pessoal. Isso também constitui um legado, né, importante, um legado indígena, né, importantíssimo. Quais eram, né? Quais eram as funções das canoas, né? O porquê de serem construídas? Bem, primeiro, né? A ideia de se locomover, né? Com maior rapidez, né? Ou seja em canoas, as próprias jangadas. Então, algumas canoas maiores, né? Eram obtidas a partir de algumas árvores específicas, né, que apresentavam o seu tronco maior para essas embarcações maiores, enquanto as canoas mais rápidas, né, já eram de árvores de menor porte, né, ou seja, as próprias jangadas também, né, que eram aqueles paus, né, entrelaçados por cipós, amarrados por cipós. Então tinha as canoas, né, essa função também da locomoção, também como compunha, né, a atividade pesqueira, né, dos índios, né, lembrando que a atividade pesqueira dos índios era diferente, né, a captura dos peixes com as lanças, então também em alguns momentos exigia o uso dessas canoas. Então o que a gente percebe aqui a gente pode trazer como técnicas usadas, né, ou seja, a partir da necessidade, né, dos índios, nesse caso aí de locomoção e da própria sobrevivência, de capturar os peixes, algumas inovações, né, de ordem técnica, ou vamos colocar tecnológica, de evolução mesmo, né, dentro dessas necessidades, né. Nós temos também, ainda dentro dessas habilidades aqui dos índios, nós temos aquela confecção de cestos, né, os cestos mesmo, conhecidos como cestos de palha, né, usados para várias finalidades, né, trançados, enfim, para os índios transportarem, né, aquilo, entre outras coisas, peixes, né, capturados, os próprios vegetais silvestres, né, que eram obtidos. Assim, essa cestaria, né, ou cestas, tem referência, né, tem uma relação com tem um significado importante, né, para o índio. É artístico, né, tem uma composição estética, né, que sugere uma habilidade, né, já de artesãos, né, e também um outro legado importantíssimo, né, nem nos damos conta em alguns momentos quando, né, nos deparamos com esses cestos, que é uma herança, né, indígena, né, que é um legado, né, indígena importante, né.
básico, mas extremamente importante, né? É interessante quando a gente pode, como, né, a gente pode relacionar, né, a observar a nossa volta, né, o que a gente pode encontrar de, de herança, né, indígena mesmo, né, da capacidade que o índio teve, né, tem de inovar, né, no que diz respeito a, a esses utensílios, né, grande parte são usados ainda, né, utensílios domésticos, né, é importantíssimo para a gente fazer relembrar, né, trazer isso para a nossa memória atual. Bem, aqui nós temos a ideia da cerâmica, também, né, uma das heranças, né, de você poder manusear aquele material e transformá-lo, né, de manusear o barro, né, e transformar isso até em uma atividade, né, que é totalmente manual, né, na época. A argila, então, né, era a matéria-prima, né, para a confecção cerâmica, né. Era, então, tendo como objetivo produzir vasilhames, né. Então, tinha alguns roletes, né, um trabalho totalmente manual, né. A partir disso também, né, nós tínhamos as próprias inscrições nesses utensílios, nesses vasos, né, que ganharam contornos artísticos, né, ao longo dos anos, as próprias esculturas, enfim, um grande legado, né. Depois desse processo que é feito, era exposto ao calor, né, para que se pudesse sedimentar, endurecer, né, e ganhar o uso, né, como utensílio mesmo, como vasilhame, o uso doméstico, né. Então, esses potes, né, panelas, a partir da argila, alguns instrumentos musicais também, né, foram cachimbos, tudo a partir da habilidade desses índios, né, em torno da cerâmica. Bem, a gente leva em consideração também, né, a variação, né, do aspecto, né, das decorações, né, que variava de tribo para tribo. Temos aqui, então, o que a gente tem? A relação do índio, né, com a música, como era praticada, manifestada, esse aspecto musical, né, manifestado. Bem, tínhamos então, né, tinha-se nas épocas de colheita, né, quando as colheitas eram, né, colheitas nesse sentido de agradecimento, de adoração mesmo dos índios, as colheitas eram generosas, né, então empreendia-se, né, aqueles cantos, aquelas festas, né, em relação às colheitas, e alguns ritos também religiosos, havia música presente. Basta lembrar, né, que os instrumentos, né, alguns também que já vieram a partir dessa adaptação na música, a gente consegue perceber claramente, né, essa influência, por exemplo, a flauta, né, como logicamente ela ganhou, vai evoluindo, né, as possibilidades da flauta, né, o próprio composição, o material usado, mas tinha-se então a flauta, né, do índio, conhecida como toró, né, e entre outros instrumentos, né, no caso na época de percussão, né, também para essas festividades, enfim, cerimônias. Então, nessa relação aí, a gente há umas comparações, né, do índio, né, com o próprio homem pré-histórico. Ele vive de descobertas, né? E isso é fascinante, né? Você entender como ele descobre, né, como ele inova, inventa, né, artefatos, vasilhames, seja instrumentos musicais, cestos, a partir, né, do contato com a natureza, do convívio, da necessidade, ele vai empreendendo todas essas inovações para o seu próprio uso, para o cotidiano e para outras cerimônias citadas aqui, né?
Então, esse é o aspecto cultural em torno dos povos indígenas, né? Há muito papel, né, da própria historiografia, mas de outras ciências, né, de sempre trazer, de sempre retomar essas questões, né, já que se a gente tem as civilizações que a gente sempre analisa, aqui gregas, etc., e a sua influência, né, mundo todo, temos o índio também, que é importantíssimo para a gente conhecer a sua história, a sua cultura, né? E mais uma citação aqui dentro da mesma música é inevitável, né? Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo, e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Então essa é a nossa oportunidade aqui de dizer o obrigado, né, ao índio, né, por esse imenso legado deixado, né, e que perdura, e que atravessa séculos, né, e que a gente percebe tão presente na contemporaneidade. Galera, por isso é importante a memória, a história. E por hoje eu fico por aqui, até a próxima aula, né, com mais um assunto daqueles sempre que a gente pode contextualizar com a nossa realidade e buscar novos elementos, né, para a gente compreender melhor essa história. Grande abraço e até a próxima. Tchau.